Oi, amores. Fala, boa minha tarde. gente, boa tarde. Tudo bem? Eu respondo, tudo bem com você? Muito boa tarde, 2h30 da tarde, eu Entre Família aqui e eu de volta. E para deixar tudo mais bonito. É verdade, fica mais bonito, afinal de certeza, a casa é contas. cheia. Esse é um programa apresentado por um trio. Quando um falta, eu sempre digo, ficou manco. Então está de volta, Comeu bem-vindo. capenga aqui. Muito Tem coisa boa obrigado. pela frente? Uau! É? Vou dizer para vocês e para você que tá em casa. Tem como dar algum spoiler, alguma coisa do que vem, não? Sim, é sobre a Páscoa. É Páscoa. Boa. Excelente. Olha, mas o especial de Páscoa vem assim maravilhoso. Trabalho muita dedicação. Vai ser show. Coisa linda. Aguardem Privilégio. coisas boas por aí, viu? Como sempre. E falando em coisas boas, tem plantinha? Bom, vou perguntar para Darley e pastor aí se eles têm planta em casa. Né? O quintal deles é planta, é árvore, né? O pastor A Aleixo maioria das plantas eu não quero que elas estejam lá. Mas a Darley é latifundiária. Não, ontem eu cheguei em casa e tinha assim uma bacia enorme. E aí acabei por lavar e colocar em saquinhos, pus no congelador mais de 4 quilos de acerola. Acerola, Uhum. que delícia. De uma única plantinha. Mais de 4 quilos. Aham. Que coisa boa, hein? Muito suco. A terra Muito que manda leite e mel, né? É verdade, aliás, em Guararema, Ó, né? manga, Obviamente, em Guararema. Que São é as isso? épocas. Mas, ó, e aí? Você tem plantas, hortas? Vamos colocar uma horta, né? Quem mora em apartamento e tal, ou casas um pouquinho menores, às vezes não tem como ter aquele quintal com várias plantas que gostaria. Mas uma hortinha é tão Você legal. não tem nada lá, Milão? Eu tenho. Tem? Eu tenho algumas plantas lá que a gente está cultivando e olha, estão sobrevivendo. Suculenta, então. Só suculenta. Nada, é aquela. Plástico. Não, me fugiu o Enquanto nome você lembra, agora. deixa eu lembrar aí você de casa. Olha só, no ano passado, cerca de 500 mil de pessoas, passou de 500 mil de pessoas que ficaram afastadas do ambiente de Jiboia. trabalho por causa de ansiedade, Sei. depressão e fatores outros que nós vamos considerar em alguns dos nossos programas sobre saúde mental. E o contato com a terra, o contato com as plantas, o contato com a natureza é excelente para nós voltarmos a ter consciência de nós mesmos e cuidarmos com isso da saúde mental. Então, ter uma horta em casa é mais do que só estender a mão e colher um alecrim dourado. Pode ser alguma coisa mais terapêutica. Verdade. Então, essa é uma sugestão para você também ficar com a gente, aprendendo como se planta, não é? Tem alguém que vai contar pra gente como tá a plantinha em casa. A gente já Sim. pode rodar, produção? Pode Vai ser? lá. Mostra aqui, ó. Tá no telão aqui? Cadê? Não, aí também já não é uma hortinha, né, gente? Que Seja uma é isso, plantação maravilhosa. Olha isso. Ó, utilizando eu para quero fazer isso na minha adubo. vida, mas eu não tenho ainda tempo de fazer isso, condição de fazer assim. Mas vou fazer, Menina, está nos que planos. legal, hein? Ela vai contar pra gente daqui a pouquinho, meus amores, Pula. essa experiência. Nós vamos ter alguém aqui, um profissional da horta, da Hoje planta. é do hoje o jardim. dia que esse jardim sai do papel. É hoje? Quem que tá com a Verdade. gente? Quem está com a gente é o Davi Teles, ele que é especialista em horta, paisagismo, ele que é responsável por toda a beleza aqui da Novo Tempo. Quando você entra aqui já no espaço da Novo Tempo, você já vai vendo, né, os jardins, tudo muito bonito ali. O senhor Davi, que é o responsável por toda essa equipe que deixa isso lindo sempre para você visitar, e ele vai te dar dicas também, tá bom? Como plantar, como cultivar. Meus amores, então, nós teremos mais informações hoje com José Maramai. Teremos a sua participação e sua interação, que é sempre muito bem-vindo, né? Hoje é dia de mandar foto, mas eu vou deixar Boa! pra final fazer esse Dia de pedido mandar agora. Não vou foto. estragar essa sua alegria de fazer aquele apelo. Manda foto. Manda! Vamos pro intervalo então? Enquanto você vai lá... Bom, não dá nem tempo de tirar foto, mas vai, tenta tirar uma foto aí já no intervalo e mandar pra gente. E já te passo as informações. 30 segundos, já estamos de volta. Hello. Bem-vindos aqui de volta com a gente, o seu comecinho de Entre Família. Então, se você é família, fica com a gente por aqui. Bom demais ter a sua companhia. Tem horta em casa? Como você começou a cultivar? Como tem sido? Dá trabalho? Você consegue consumir as coisinhas plantadas por ali? Essa é a pergunta de hoje, né? Verdade. Perguntinha de hoje, manda pra gente aqui no WhatsApp 12983150249. Conta aí, tem plantinhas? O que você tem plantado aí na sua casa? Ou aquele jardim bonito, né? Aquelas roseiras, coisa boa. Mas aquelas hortaliças, né? Para poder se alimentar aí no dia a dia sem agrotóxicos, sem muitas coisas Eu nunca aí tinha que... plantado cenoura.
Aí É plantamos tão cenoura. bonitinho Ah, cenoura. uma gracinha. Como se Beterraba, cenoura, desenvolve. o que a gente puxa assim da terra é tão bonitinho, né? Gracinha Tão legal, demais. batata doce. E a gente fica vivendo nossa vida cheia de concreto e vidro e aço e todas essas coisas de plástico e nós vamos desconectando de como a natureza funciona. E quando a gente desconecta, a gente vai perdendo muita coisa sobre o que é ser vivo. A vida vai ficando mecânica, ela vai ficando automatizada e aí vai ficando alienada. Por exemplo, ir lá para o supermercado, pegar a cenoura e a gente pica a cenoura. Essa dissociação de como a vida acontece na sua fluidez, ela vai diminuindo a vida da gente. Então, quando um ser vivo ele está sempre em contato com outro ser vivo nos cuidados, isso faz a gente ser mais humano, conhece mais o que é Deus. Por exemplo, uma planta, se você vacilar, ela morre. Né? Então, quanto se desenvolve desse... Não, e quantas plantas são diferentes umas das outras, né? E dá para, a partir disso, ensinar para as crianças sobre as diferenças, sobre os cuidados diversos. Tem plantas que vão pedir mais água, outros menos água, que são as plantas que o Abinal cuida. Eu também, dentro de casa, só gosto dessas. Mas há um mundo na natureza que vai nos ensinar sobre ser gente, né? Nessa natureza que a gente diz de plantar, de colher. Nós falamos recentemente sobre o uso excessivo de telas e é um tema que sempre volta por aqui porque é do nosso dia a dia. O que eu faço para tirar uma criança de tanto assistir joguinhos, de brincar os seus joguinhos, assistir telas, enfim. Que tal se nós levássemos as crianças num contato maior com a natureza, ensiná-los a plantar? Ela vai ficar curiosa, como nos nossos idos tempos, né? Que a gente plantava, colocava no algodão o feijão, quem nunca fez isso. A criança acompanha, desenvolve Moranguinho, raciocínio. é tão bonitinho ver nascer um morango, colher, Mas nós pais parece que desaprendemos, amigos. E uma das coisas fundamentais para a vida adulta e para a vida em geral é você ter consciência de que existem processos. A vida tecnológica, ela tira de nós a consciência de processos. Então, por exemplo, qual é o fundamento de uma tela? Por detrás da tela existem processos complexos do qual você nunca vai participar. A função dessa tecnologia é você ver o bonito, ver as cores, mas todo aquele emaranhados e contas e números e algoritmos, tudo isso fica fora de você, porque essa é uma função. Agora, quando a gente vai, por exemplo, compreendendo processos, isso vai desenvolvendo inteligências mil. Qual a diferença entre quem está vendendo, quem está comprando, quem está dominando, quem está sendo dominado? Qual é a diferença de quem está entregando e quem não está entregando? Aquela pessoa que está se destacando, ela domina o processo. Então, por exemplo, você pegar aqui de uma semente, de uma mudinha e você levar uma criança ou qualquer pessoa, você mesmo adulto, a compreender processos, isso é um desenvolvimento intelectual fabuloso. E nós vamos aprender por aqui, viu, minha gente? Nós vamos ter, então, com o Davi, aulas de como plantar, o tipo de terra. Ele vai montar pra gente aqui um jarro, alguma coisa assim, né, Davi? O que você vai montar aqui com a gente ou já montou? Como é que eu chamo aquilo ali? Um nicho? Ah, agora ele já montou, ele vai explicar pra gente. Em outras como é palavras, ele está monta. dizendo, espera aí. É mesmo, Davi? Espera aí, já conta, Espera aí, né? Calma. É que a pessoa não sabe, ele sabe do que é jardim, ele não sabe o que é manchete. Ó, Manchete. Obrigada, Davi. tem fotos aí pra mandar pra gente? Manda, viu? 12983150249, a gente quer ver. Mas falando em manchetes... Então, é hora de notícia. Notícias. Josemara Mai, conta pra gente qual é a notícia de Soube hoje. que tem até um leão vindo por aí, Jô. Eu ia fazer até uma brincadeira. Não, eu vou fazer ainda. Faz, não, faça. não vou fazer, não. Não, Se tiver faz. minha brincadeira, não. Que isso? Boa tarde pra vocês aí de casa. Eu vou fazer, mas vamos fingir que ele não falou leão, gente, só pra eu não perder aqui a minha criatividade. Não combinamos, Agora eu não consigo mais fazer. Poxa, Eu ia vida. fazer toque-toque. Quem é? É o leão. Uau! Que leão, minha É gente. sério que vocês combinaram isso? Não. Ah, menos Óbvio, mal. não Porque entregou. quando não é combinado, é melhor. Vou combinar, viu? Vou combinar. Desse jeito não dá, gente. Vamos falar sobre o imposto de renda, viu? O documento, no caso, o programa, tanto para celulares e computadores, já está disponível. A gente conversa depois da vinheta sobre isso.
Já começo mais info te avisando que o Leão está se preparando para receber a sua declaração. Pois é, já virou rotina para muitos brasileiros. A partir de hoje, o programa para fazer a declaração do imposto de renda já está disponível. E os dados poderão ser encaminhados a partir de segunda-feira, dia 17. Vamos aqui na tela e eu vou te explicar como baixar o programa. Então, você vai acessar gov.br/Receita Federal, aí vai aparecer uma aba escrito Imposto de Renda. Vai clicar, vai jogar para uma página, fazer minha declaração, clica ali e então o programa para você baixar no seu computador. Passo a passo rápido, Jô, não peguei. Então, vamos para o telão? Vou te explicar melhor lá. Vamos lá? Então, tá lá no Google, tá pesquisando, já digita gov.br, Receita Federal, e vai aparecer essa aba para você. Apareceu, vai descer um pouquinho, pode subir na verdade, pode subir um pouquinho. Imposto de renda, tá ali já, ó, marcadinho. Pode clicar. Assim que clicar, vai jogar para essa aba. Você vai em fazer minha declaração. E agora, Jô, o que eu faço? Só iniciar. Clicou aqui, já vai aparecer do ladinho para você conseguir, então, baixar no seu computador. E aí você vê qual é o melhor sistema para conseguir baixar. Agora, gente, caso você queira preencher a declaração pelo celular, é só baixar o aplicativo da Receita Federal e pronto, fazer tanto para Android como para iOS. O importante é declarar, viu? Tem duas opções, tanto computador como também pelo site. São três, na verdade, né? E pelo celular. Começa dia 17, vamos marcar aqui, dia 17 começa na próxima segunda-feira e se encerra no dia 30 de maio. Então se programe para não perder o prazo. O passo a passo a gente fez, é só seguir direitinho que você consegue baixar no seu computador. E aí pronto, né? Pode dormir tranquilo, nada de perder o sono, ou com não, medo, né? que o leão venha ali na sua porta, falar assim, viu, tem multinha para você. É bom se programar, né? Verdade. Além da multa, o que pode tirar o sono também é quanto tem que pagar, né, pro leão. É fácil preencher esse formulário? É fácil. Ele É simples? fácil porque ele já vem pré-preenchido, né? Em muitos casos, principalmente Já puxou quem as já informações. isso, quem já tem empresas e tudo, ou trabalha, né, para alguma empresa, alguma coisa assim, ele já e quem já fez outros também, ele vai juntando as informações e aí só acrescenta, se tiver que acrescentar algo, senão já faz, envia. É fácil, né? Fácil. Senão busca ajuda aí de um contador que já vai te ajudar também. Aproveita o prazo, né? Então tem um prazo, tem dúvidas, esse é o momento de você procurar alguém que possa te ajudar e dar tempo certinho de você conseguir declarar. Importante é marcar na sua agenda, porque em maio finaliza, hein? Não dá para esquecer. Gente, é isso, é só um recadinho, um lembrete para vocês, que é importantíssimo, tá? E eu fico por aqui. Posso levar uma plantinha daqui? Não, No hoje final- é só ensinar como que no faz em final casa, a né? gente- Está sendo estimulada a fazer uma horta na sua casa. Eu tenho uma plantinha que não precisa regar tantas vezes. Aí essa é a única que tá Plástico viva, também, não? gente. O resto secou tudo, não dá certo. Mas tá lá, A firme e planta do forte. apartamento. Meu pai, quando vai lá em casa, a minha mãe, eles ficam olhando, nossa, filha, pelo menos uma plantinha, né? Eles moram no sítio, tem um monte. E eu não consigo em uma planta dar conta, imagina. E Enfim. pensa num sítio legal, viu? Vi algumas fotos, algumas imagens do sítio que os pais da Josi moram e tem quase de tudo plantado lá, né? Muito legal. E é tão gostoso isso. Dar leite que É, diga, mas né? Mas as Também. plantinhas de lá é tudo com trator. Exatamente. Tem essa também, né? E assim, tem... Essa mambaia. Exatamente, é coisa de gente grande, Até que tem tem um ciência, cacto, mas gente, enorme. lidar com a terra, plantar, colher, tem ciência, tem o tempo de vocês, o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher, não é só uma terra, joga daqui, da lá, tem terras Nada. que são muito pobres de nutrientes, vai precisar enriquecer, o Davi vai tirar algumas dessas dúvidas pra gente. Ora, nós estamos falando de terapia, não, de horta, outra nós estamos falando de plantas outras. Quero até saber se tem diferença de a gente falar de cultivar em casa uma horta. Eu estou pensando uma horta que tem um coentro, não pode Isso. faltar, uma cebolinha, essas coisinhas de temperos, horta. Vocês estão me falando de umas Hortelã. plantas que nem precisa de água, minha gente. Aí fazer outro programa. É uma morta, né?
É uma morta, né? A A natureza horta é a morta. Ô, amiguinha, obrigada, você tá linda de pink. Ai, obrigada. Bonita e até a próxima. Muito. Ai, fiquei sem jeito agora, gente. Um beijão pra vocês aí de casa. Um beijão pra Depois vocês daquela também. piada do Obrigado, leão, Ju. ninguém fica sem jeito com mais nada aqui, não. Nossa. Depois Toque. disso, marcar minha terapia. É verdade, Aleixo. Quem faz aquela brincadeira Quem tem fez vergonha a de quê? brincadeira do leão vai ficar sem jeito com o quê nessa aí? A única pessoa que deu certo foi a Maíra. E o Thiago também. Eu falei, vou fazer essa brincadeira. Deu super certo com eles, Abinal. Ah, é? E sem avisar. Pois é. Depois que alguém estraguei já falou no no programa começo sobre aqui. pets que nós estávamos ao vivo. E não sei o que aconteceu naquele programa que foi de todos os tempos do Entre Família, aquele foi nenhum que saiu do ar, que fechou, que caiu. Foi. Mas foi muito engraçado, foi muito foi bom. bom. Sinal do céu para não fazer de novo. Josemara Foi Maia, muito obrigada. aflição. Foi o quê? Gente, terminou muita aflição. Josemara Maia, muito obrigada, querida. E até o próximo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom pra vocês. Tudo de Valeu, bom. Josi. Nós ainda teremos no programa de hoje o Armarinho da Arte, viu, minha gente? Tem uma arte bonitinha ali. Hoje, Karina do Canto vai aparecer por aqui para ensinar a gente a fazer. Uma É meio que um jardineira. suporte, assim, para prender na parede. Olha ali. Aí tem umas plantinhas que podem ser plantas de Uma verdade. jardineira. É uma jardineira? Isso. Muito bem, que bonito. Bonita demais. Achei que jardineira é a moça que cuida do jardim. Darleide é uma jardineira. Você cuida de lá, Darleide? Não, Darleide é latifundiária. Só manda lá. Latifundiária. Mas você que já está querendo, já está empolgado e tem suas dúvidas para tirar, por exemplo, o que fazer com essas plantinhas que ficam doentes? Estou num apartamento, dá para colocar em pouca terra, muita água, pouca água? Essas são as perguntas que eu faço. Sombra, sol, mata a planta afogada, cuida de bicho, ela é tóxica, pode ficar em ambiente fechado, plantas ornamentais, enfim. O Davi Teles, que se você conhece o Novo Tempo, sabe que é mágico, né? Faz isso aqui um lugar muito bonito. Seja muito bem-vindo. Essa poltrona é sua pra gente conversar sobre horta em casa. Ok. Quantos anos de Novo Tempo, Davi, cuidando dos nossos jardins ao redor? Bom, para a igreja eu tenho 35 anos Uau! fazendo trabalho, né? Eu trabalhei alguns anos no NASP, a primeira formação do NASP é nossa, Cevisa também é nossa, a Nalândia é nossa. Né? Olha isso. Só lugares que têm jardins memoráveis. Exato. E depois Novo Tempo. Né? Pensa. Aqui no Novo Tempo nós estamos já com 13 anos. 13 para 14. Obrigada por E é tão bonito a gente ver, né? A gente passar pelos jardins da Novo Tempo, sempre muito bem cuidados. E uma coisa que eu tenho percebido também, Davi, é que de tempo em tempo algumas plantas são mudadas Sim. ali também, né? Isso acontece por quê? De mudar às vezes a planta, ou mesmo tirar daqui e colocar em outro lugar? Geralmente nós fazemos mudança com as floríferas, né? Aquelas que produzem flor. Né? Ela tem um tempo de vida útil. Né? Então ela passou daquele tempo, ela já não fica tão bonita. Perde a função decorativa. Perde a função decorativa. E aí a gente tem que trocar para manter o ambiente sempre alegre, bonito. Você diz trocar, de Tirar as tirá-la e mudas. pôr uma outra Tirar. no lugar, ou trocar de lugar também. Não. Leva lá para trás. Você veja bem, a gente tá em um ambiente que ele tem que estar bonito, arrumado, todo. 360 dias por ano, tá? Então, por exemplo, nós tivemos problema nesse jardim daqui, da passarela. A gente plantou faz um mês e pouco, 2 meses, e o sol castigou bastante, né? Essa é. E aí foi pedido para a gente trocar, porque a gente quer um ambiente sempre alegre. E amanhã a gente vai estar trocando. Olha, já Legal. de novo. Olha, aqui já trouxe uma informação importante. Então quer dizer que essa produção de cores vivas e de flores, ela não é sempre na vida. Não, de é todo mundo. perene, como dizer, é temporária, né? Temporária. Chega uma hora que ela não entrega mais. Tu veja bem, existem mudas, por exemplo, existem mudas que você pode podar ela e ela se recupera. Aqui nós não temos condições de dar esse tempo para ela. Agora em casa você pode dar esse tempo. Tá? Você pode podar todas as floríferas que nós plantamos aqui, né? Que é a begonha e os sampatins, você pode podar, que ele vai, bota um adubo nela, né? No caso 4,14,8, que seria para florescer a planta. Tá? Então aí ela tem condições de recuperar. Agora a gente não tem como esperar, porque a gente precisa do ambiente bonito. Então ela vai ficar meio feinha por um tempo, a gente tem que tirar e botar outra. Certo. Porque é um jardim principalmente ornamental, né? Sim. Tem cuidado estético com o todo Exato. da Novo Tempo, da empresa, enfim.
Tem uma diferença no cuidado com um jardim, como você faz e acabou de descrever um pouco, do cuidado com uma horta no apartamento, em casa? Você teria como aplicar as mesmas técnicas ou algo parecido no cuidado com coentro, por exemplo? Você gosta de coentro? Amo. Ah, que bom. Minha Continuamos esposa não, mas eu amigos. amo. Continuamos amigos. Senão eu já ia repensar esses anos todos que eu te conheço. Meus amores, mas vamos repensar o cuidado com a vida, a saúde. Nós somos convidados a cuidar do que nós recebemos de Deus. Cuidar da nossa saúde. Não dá para a gente delegar para os outros. Ah, cuida aqui da minha cabeça, cuida aqui dos meus pés, cuida aqui das minhas mãos, cuida aqui do meu coração, do meu fígado, do meu pâncreas. Somos nós quem cuidamos. Essa empresa aqui é da nossa administração. Mas aí, às vezes, não tem conhecimento, como o Davi tem conhecimento de como plantar, de tirar uma flor daqui, levar para outro lugar, ou replantar, podar. Há todo um trabalho de ciência envolvido nisso. Mas e quando a gente não sabe cuidar da saúde? E quando a gente não sabe como se organizar num mundo que trabalha continuamente para nos matar, em lugar de nos fazer viver? No começo do programa eu falei sobre o número impressionante de pessoas afastadas no trabalho no último ano por causa de ansiedade e depressão. Mas o que a gente vai oferecer para tratar de ansiedade e depressão se a gente não sabe? Como a gente vai tratar do estilo de vida? Como a gente vai se reorganizar? A gente não tem conhecimento, não funciona, vai deixando que os outros resolvam por nós. Mas como eu já disse e repito, essa empresa é nossa. Que tal você conhecer, estudar e pôr em prática o que é necessário com a máquina humana? E isso você pode fazer agora, ligando para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21, tornando-se primeiro um aluno da Escola Bíblica, caso ainda não seja. Se você já é, você pode já ter feito tantos outros cursos, pode fazer mais esse aqui. São 8 lições que vão tratar sobre diabetes, obesidade, ansiedade, depressão, sobre inflamação. Isso é um tema muito importante. Você já deve ter ouvido falar por aí, seu corpo está inflamado. Mas sabia que tem um quê da inflamação que é necessário? E isso só vai saber se você ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Máquina Humana, que é mais que uma revista, é um manual de saúde. Aguardamos você agora. Salva esse número aí nos seus contatos e fala com a Escola Bíblica. Vem fazer parte dessa grande escola com mais de 2,5 milhões de pessoas estudando com a gente. Só falta você, meu amor. É isso, enquanto você vai pedindo a sua revista Máquina Humana, tá aí mais uma oportunidade para você, viu? Cuidar da mente, do coração, do corpo como um todo. A gente vai para o intervalo, 4 minutos, enquanto você entra em contato, pede a sua revista, tira a foto das plantinhas e manda pra gente aqui também, tá bom? A gente já volta. Eu deixei uma perguntinha para o Davi Teles, que é especialista em cultivo de plantas ornamentais. E eu quero saber se também é especialista em horta. Se para ajudar a gente a pensar assim, em plantar em casa, num jarro, um coentro, uma cebolinha. Estou sendo repetitiva com coentro, né? Perco metade da audiência agora. Tem gente que odeia. Beijo. A gente continua se amando. Mas que cuidados em especial assim para plantar dentro de casa coisinhas assim, Davi? Dentro de casa existem alguns processos bem simples para você cultivar, por exemplo, cheiro verde, né? Que é uma coisa que você usa diariamente. Né? A gente trouxe algumas ideias, vou mostrar para vocês ali. E fora de casa, quem mora em ambiente pequeno, apartamento, a gente trouxe também uma ideia. Tipo na sacada? Exatamente, exatamente. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas o nosso tempo é reduzido. Então eu trouxe aquilo que vai abrir a mente da pessoa e dar vontade dela começar a fazer o plantio dentro de casa. Arrasou, Davi. Ele está segurando a audiência para depois. Então fica aí na tua. Eu vou chamar agora uma influencer. Eu espero que ela não fique guardando tanto segredo e conte pra gente, né, Sula, que está acompanhada do seu filhinho, que vai dar um oi por aqui com a gente. Olha, ai, que pessoas mais lindas, gente. É isso que resulta cuidar. Ai, que bonitinho, Joaquim. Isso é o que dá de ser bonito, feliz, assim, cuidando de horta, Sula? Conta pra gente como é a sua experiência. Não entendi, repete, por favor. Eu disse que você é linda com o filho Joaquim e se ajuda a ter uma horta. Como é a sua experiência no contato com a terra e a horta, que já vimos aqui um trailer, é bem legal. Ai, viu? É uma experiência maravilhosa, né? Onde eu consigo incluir ele também. Eu vi você falando sobre tirar as crianças da tela, né? E eu tento incluir a horta para tirar ele um pouquinho das telas também. Como é que você começou nesse mundo de plantar hortas, cultivar?
como que eu comecei? Então, eu sempre... Tchau, querido. Beijo. Tchau. Eu sempre gostei, né? Do mundo das plantas eu sempre gostei. Mas horta em si, eu demorei um pouco para iniciar. Eu tenho 32 anos, eu comecei o ano passado, então com 31 que eu comecei. Mas eu sempre tive o desejo, né, no meu coração em me alimentar melhor, alimentar a minha família mais saudável. E... peraí, tá travando. Mas nós estamos te ouvindo bem. Tá normal. É que travou pra mim aqui, eu achei que tinha travado, eu também. Mas, enfim, eu comecei pedindo pro meu marido, né, auxílio, porque eu sempre vi um trabalho assim mais para homem, para construção de uma horta, né? E eu sempre pedi para ele, né, para ele me ajudar a começar. E ele demorou um pouquinho, porque ele não botou muita fé, não. Mas quando ele construiu, eu fiquei muito feliz e comecei, assim... Logo que ele começou a fincar os primeiros palanques, eu já comecei a cuidar dos canteiros. E de tanto que deu bom, que ele teve que aumentar a minha horta. Porque a minha horta era 20 metros quadrados, ele teve que fazer uma de 200 metros quadrados. Uau! Essa horta, vocês utilizam mais para o consumo de casa mesmo ou vocês já, com essa proporção toda, né, esse tamanho todo aí, já faz uma renda com isso também? Como é que funciona? Então, por enquanto a gente só está produzindo para o consumo próprio. Mas a intenção é, sim, comercializar o que a gente produz. O Sula, vendo aí o seu cuidado, a gente, enquanto conversa com você, dá aparecendo aqui na tela esse contato com a terra, esse cuidado ao plantar e com a semente, enfim. Além da alimentação, de você consumir algo mais saudável, dessa maneira sem tanta agressão, que diferença você tem percebido desse contato na sua vida pela atividade de plantar em si? Então, eu venho de uma ansiedade, né? Eu ainda tenho ansiedade, né? Também tive um início de depressão, tomava antidepressivo. E esse trabalho manual com a terra, com as plantas, vem me tirando dessa ansiedade, me aliviando bastante. Por mais que eu ainda tenho, né, um pouquinho de ansiedade, mas eu acredito que a terra, nossa, ajudou assim 90%. Esse trabalho que eu faço aliviou muito em relação à ansiedade. Pastor, não tem uma lógica já implementada nesse conhecimento e prática de que nós, de volta ao contato com a natureza, é como se nós estivéssemos voltando às origens, ao contato do Éden. Deus nos fez da terra, pôs os nossos primeiros pais em contato com a terra, em contato com o jardim, em contato para plantar, enfim. Eu tenho a impressão de que nós estamos tão doentes por termos ficado tão distante da árvore da vida, do que isso significa. Falo alguma bobagem? Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Existe uma ideia de santidade distorcida, de uma natureza intocável. Deus deu um jardim para Adão, mas não falou assim, não mexa nele. Muito pelo contrário, ele deu e falou, mexa nisso. Então, tinha as cores que Deus tinha preparado e flores e belezas que Deus tinha preparado para Adão e para Eva, mas isso não significa que eles não podiam fazer aquilo que eles podiam falar assim, acho que aquele amarelo ali fica legal. Então, essa ação, Deus fez o homem do pó da terra. A conectividade com a terra, ela está no processo de feitura um do outro. Então, muitas vezes a gente fala, e eu acho que você colocou metade desse argumento, de que a gente está fazendo um processo de cura quando mexe com a terra. É bom pontuar que nós estamos num processo de adoecimento quando estamos desconectados da terra. Então, isso é o nosso natural, mexer, criar, cultivar. Não que criar algo de alta tecnologia não seja tão humano quanto. Sim. Mas há uma necessidade de um equilíbrio para que a gente viva a dimensão total do ser humano. Não é de se admirar, nós estamos cercados de torres, de telefonia, por exemplo, de computadores, de, enfim, correntes eletromagnéticas, e me perdoe se eu não estiver usando os termos corretos. Nós estamos cercados de concreto, de paredes imensas, né, asfaltos,
nós estamos muito fora do nosso habitat natural, diríamos assim, se nós pensarmos do ponto de vista absolutamente criacionista. Então, pense em voltar. Há um estudo já muito antigo que dá conta de que quando você está estressado, ou deprimido, que seja, você tem contato com uma tela, não precisa, uma pintura, mesmo que seja numa tela do computador, que seja da natureza, o cérebro responde com um pouco mais de calma. Olha só em visualizar, quanto mais em você estar cercado, passear, ficar em contato com a natureza. Enquanto sociedade, anote bem essa frase, nós escolhemos a ansiedade. Enquanto grupo, modo de viver, nós optamos pela ansiedade. Enquanto modo de viver. Como se nós estivéssemos encaixotados num sistema assim. Enquanto sociedade. Individualmente não, que tem um monte de coisa, mas enquanto sociedade, esse modelo que se escolheu de viver, escolheu a ansiedade. Verdade. Agora a Sula, ela também apresenta nas redes sociais, né, Sula? Esse trabalho, as atividades que você tem ali com a terra. E como é que tem sido o retorno das pessoas que te acompanham, comentários por ali e a influência que você tem levado, né? Maravilhoso, leve, saudável para mim, para as seguidoras. Nossa, perfeito. Eu vejo que muitas pessoas se identificam, né? A maioria das pessoas assim que me seguem, ou elas trabalham com a terra também, né? Também mora na terra, ou tem vontade. Porque é aquele negócio, ou traz uma lembrança, ou gera aquele desejo de viver igual eu vivo, né? Em contato com a natureza, porque é maravilhoso. Olha, a Sula, ela se apresenta como agro-influencer. Agro-influencer. Ela mora em Itapeva, São Paulo. Já estivemos por aí, fizemos uma caravana aí. Teru Gouveia, sua família, e ela mesma já morou por ali. Já teve restaurante vegetariano na cidade. Um beijo para vocês aqui no interior de São Paulo. Horta, Jardim e Lifestyle. Muito obrigada, viu, Sula? E quais são qual é a principal dica? Só para se despedir assim, uma dica dessas que você compartilha aqui na sua rede social para quem quer começar a fazer uma horta, mesmo que seja em casa, ali no apartamento, do jeito que for, o mais simples possível. Uma dica, que eu vejo que as pessoas erram demais, é o tamanho da planta adulta, porque a maioria das pessoas, quando vai plantar um pé de alface, por exemplo, ela não imagina que o pé de alface ele vai se expandir e vai ocupar um espaço. Aí a pessoa planta 2 pés de alface sem espaçamento, por exemplo, ele não consegue criar nem as raízes, né? E nem a parte superior dele de cima ali. Então, foca no espaço que a planta vai crescer, né? Ela vai virar adulta. E também, né, no substrato. Usa uma boa adubação sempre tá repondo a adubação da terra, porque isso é muito importante, né? Que a planta ela vai estar se alimentando ali da terra. E é isso, sucesso, né? Para quem tem vontade, nossa, é maravilhoso. Obrigada, sua linda. Deus abençoe você e sua família. Sucesso. Amém. Obrigada. Davizinho, e aí? E a sua dica, mais uma dica, eu tô te cultivando. Deixa eu lembrar uma coisa. Citei agora há pouco a Teru Gouveia, que é uma das autoras do Manual de Saúde, A Máquina Humana. Aproveita, pede. Eu penso que você já deve estar se inspirando, sendo inspirado a pensar no contato com a natureza, no cuidado com seu corpo, saúde, daquele tipo assim, saúde para dar e vender. Mas aqui você não paga para receber em casa a Máquina Humana. É só ligar para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Não vai pagar por isso, é só fazer um cadastro, ser matriculado na Escola Bíblica da Novo Tempo, receber em casa, cuidar da saúde e ser feliz. Tudo certo? Davi, mais uma dica que a gente vai... Qual a dica que você quer saber? Eu trouxe algumas dicas aqui, Tem né? várias. Você quer saber? Quero saber de horta. É horta ou é Quero saber de decoração horta. interna? Como é que planta cebola? E alguma Por exemplo, técnica, né? Eu já perguntei. Da plantinha, da cebolinha, assim, a cebola. Aí a gente colhe a cebola e consome. Davi, Ela você viu que continua tá crescendo. Com fome, né? Ela tá com fome, ela não Ela perguntou continua sobre crescendo. flor, perguntou Quantas vezes a cebolinha vai Sempre. ela vai ser sempre assim? Sempre assim. Existe um processo, a gente não tem muito tempo aqui, né? Mas na internet você encontra várias opções. Não, Davi, eu quero saber de uma você, delas é você pegar um vaso pequeno, pegar a cebola mesmo, entendeu? A cebola mesmo, botar ela com a raiz na terra, deixar ela mais ou menos pela metade. Ok. Ela vai brotar. Vai dar o quê? A cebolinha. Tá? Você tira a cebolinha, ela vai dar novamente cebolinha.
Você entendeu? Então você vai ter cebolinha fresca sempre. E eu trouxe aqui uma ideia bem prática para você fazer até na pia da tua casa, na janela da tua casa, para você ter cebolinha, cheiro verde sempre. Que legal, Ei, Davi. que tá dando muita curiosidade. Gente do céu. Vocês estão curiosos aí também para ver? Eu pensando aqui nas florezinhas, nas folhas. Vamos chegar lá, pastor. A Ardalete só tá pensando em comida. Na comida, Ela né? falou do coentro, da cebolinha, da salsinha. Gente, é que eu acho que eu tô muito errada. É que na minha cabeça a horta se refere a essas coisinhas. comida, né? É temperos. É, tempero. É. Eu tô muito errada? Deixa eu Não, ver alguma não, interação por aqui. Tá errado É. chamar a gente pra comer lá. Eu chamo, vocês já foram. Cadê as interações? Vamos lá, quero ver fotos. A Maria Creuza aí, ó. Ó, tem até pé de mandioca ali. Eita. Lá em casa tem Ó, também. tem mandioca, aquele do lado ali, aquele que coloca na pizza também, faz tempero com molho de Também Vamos conhecido ler como Claro. manjericão. Manjericão, isso. Isso, meu morreu. Mas se quiser ler o que ela escreveu, Vamos também ler, tá né? bom, né? É, eu acho. Boa tarde, é a Maria Creuza. Ô Maria, e aí menina, tudo bem? Boa tarde, queridos. Esse é o meu quintal. Ó, tenho 9 pés de mandioca, 7 de mamão, 1 de goiaba e 1 pé de pinha. Ai, que delícia. Ah, coisa boa, hein? Além de plantinhas pequenas, inclusive flores, amo a natureza, amo plantar e comer o que produz sem agrotóxicos. Beijo, Maria Creuza. Oh, que legal, olha. Lá em casa tem uns 200 pés de mandioca, macaxeira, aipim. Como quiser. Como é que você chama? Começou a falar de Aipim. comida, Aipim? todo Lá no mundo, sul é aipim, todo mundo se mandioca. empolga aqui. Mas tem mais empolgação para você, olha, aqui um negócio muito importante para você se empolgar. Tá percebendo que no programa existe, mesmo de uma forma descontraída, uma preocupação para que alguma vida fique melhor? Essa entrevista foi inspiradora. Alguém que venceu a ansiedade, venceu a depressão, venceu problemas emocionais seríssimos que afetavam muitas pessoas, com uma informação importante de voltar com a terra, lidar com ela, coisas que os nossos manuais fazem. Essa revista que chega e fala para a pessoa, traz para ela uma informação e uma frase muda uma vida. Tudo isso só é possível porque uma porção de pessoas acredita nisso. O que escreveu, o que transmitiu, o que anunciou e o que patrocinou, sim, porque tudo isso nesse mundo tem muito custo. Acreditar é colocar energia, se comprometer. Os anjos da esperança são pessoas que acreditam que a mensagem de esperança pode sim salvar pessoas e acredita de uma maneira tão profunda que ele dispõe de algo de si para isso. O anjo da esperança é aquela pessoa que auxilia financeiramente os projetos da Novo Tempo, seja na rádio, seja na web, seja na TV, como estamos fazendo agora. Olha, eu quero dizer uma coisa para o seu coração. Nada é mais significativo nessa vida de você olhar ao redor e achar uma coisa que te diga assim, aqui você foi relevante, você participou disso, sabe? Aquela de ser a pessoa certa na hora certa, fazendo a coisa certa e saber que a vida faz sentido quando vê seu sonho se realizar no outro. Pois é, ser anjo é assim. Um anjo não precisa ser milionário, não. Ó, com uma doação de R$5, pelos Anjos da Esperança já é possível o envio de um material, uma revista Esperança para algum lugar de alguém que peça nesse Brasil todo. E principalmente agora que nós estamos chegando no Rio de Janeiro e há uma empolgação para isso, um espectro de 13 milhões de pessoas que estarão sujeitas dentro da área de influência do Evangelho que podem se pedir. Você pode viver essa emoção. Olha, tem um VT aqui, ó, que vai trazer para você uma inspiração a mais sobre o que eu estou falando. Uma cidade como o Rio de Janeiro precisa de esperança. Com a Rádio Novo Tempo aqui, a nossa vida vai mudar. Faz muito tempo que eu sonho com isso. A rádio vai ser muito boa pra gente. Deus ouviu as minhas orações. Essa rádio vai ser uma bênção para nossa cidade. Mais de 13 milhões de cariocas. E Deus tem um plano para alcançar cada um deles. Com as suas doações, nós conseguimos trazer a Rádio Novo Tempo para a capital do Rio de Janeiro. Amém? E nesse mês de março, a sua doação irá ajudar a levar guias de estudo da Bíblia para o coração do Rio. Participe agora mesmo doando através do nosso Pix. É fácil, anjos@novotempo.com. Em breve, a cidade maravilhosa será também a cidade da esperança. Sou anjo, sou Novo Tempo. Deus escolheu que o profeta Elias ficasse vivo ali, perto do ribeiro, miraculosamente mandando para ele pão
um sanduíche por meio do bico de um corvo. Sim, mas ele também fez uma escolha de que ele se alimentasse depois pela mão e pelo preparo do pão de uma viúva. Deus escolhe. Então, Deus escolhe você e me escolheu para que a gente pudesse viver integralmente a mensagem de esperança que ela é constituinte do Evangelho. Não feche o seu coração para quando Deus te chama a participar de algo grande, maior do que você, porque sempre quando a gente diz sim para Deus, Ele tem um sim muito maior para dizer para a gente. Seja um anjo, seja um doador, viva a experiência. Com pouco se pode fazer muito. Verdade, é isso mesmo, hein? Aproveita então esses minutinhos que nós vamos dar agora de espaço para você, para ligar para a gente, tornar-se um anjo da esperança. É rápido e pode ser que essa seja a oportunidade de você se envolver com algo que realmente tem um propósito para a eternidade. Tem mais de 313 milhões de pessoas esperando o sinal da Novo Tempo ali no Rio de Janeiro. Faça parte desse projeto, desse sonho sendo realizado. Até já! Olha a gente por aqui com algumas plantinhas agora. Minha gente, que coisa linda, né? Mais lindo, dá uma olhadinha aqui, aproxima a câmera, por favor, desse... Como é que a gente chama esse espaço? Esse tronco. É uma decoração, suculenta dentro de um toco de madeira, né? Olha que coisa linda, um tronco de madeira, né? Esse tronco é da sua loja, né? Da sua... É de lá. Obra de arte, de madeira. Olha que legal. Esse daqui é para colocar no espaço interno, externo mesmo? Daí é para interno, né? planta interna, vai durar bastante tempo isso aí. Legal. São suculentos, não precisa de muita água, né? Sim, pouca água. Ela vai... Uma planta durável. Tem alguma terrinha embaixo dela ali? Não tem terra, é só pedrisco. Posso mostrar? Pode, por favor, para vocês terem ideia. Vou tirar um vasinho para vocês verem. Porque isso daqui é o seguinte, gente. Não tem terra embaixo, ela está no vaso. Não tem terra. Não tem terra, que senão vai apodrecer a madeira. Então, um jardim seco, entendeu? Uma decoração viva, porém seca. Está aqui o vaso. Então, a nutrição da planta está no vaso. Está no vaso, está aqui. Aí você só põe o vaso, que a planta no vaso mesmo, e daqui vai pouca água. Uma vez por semana você vai molhar isso aqui. E um pouquinho só de água. Uma vez por semana? Por semana. Nossa, Sabina, uma vez por semana. Por semana. Por semana ainda deixa ela ficava murchando tudo aqui, assim, porque é excesso de água. O que acontece é o seguinte, a suculenta, ela exige pouca água. Se você põe muita água, ela vai apodrecer a raiz. E como conhecer se a planta que precisa de pouca água ou bastante água? A planta, quando ela não tem quase suco na folha, a planta, por exemplo, a samambaia. A samambaia, ela exige muita água. Porque ela é magrinha. Exatamente, porque ela necessita de água para se manter bonita. Água e bastante nitrogênio, né? Essa daqui, pouca água, porque ela já tem, por natureza, bastante água. Ela retém muito. Já retém bastante água. Então, se você botar bastante água aqui, você vai estragar a planta, você vai perder a planta. E o que acontece? A pessoa compra suculenta, bota dentro de casa, entendeu? E dele água nela, e mata a planta afogada. Elas vão apodrecendo. Mata ela afogada. Minha sogrinha não sabia, e todo dia ela colocava, vou aguar as plantas. Quando eu vi, tudo podrinho. Tudo podre, ela apodrece mesmo, né? Mas está tudo podrinho. Então, isso daqui, ó, um toco que você tenha lá dentro de casa, você vai pegar e passar um produto para que ele não apodreça, entendeu? Botar os vasinhos aqui e preencher com pedra em volta. É uma decoração viva dentro de casa. Fica até uma mesinha de centro ali, Sim, né? é uma mesa de centro. Né? Uma mesa de centro. Que legal, bonito. Então é algo assim, bem natural. Eu penso no pneu, mas se eu colocar o pneu, acho que a esposa não vai aprovar. Mas dá para fazer uma... Mas do lado de fora o pneu dá, não é? Não, dá para fazer no pneu. Só que não fica uma coisa assim natural. Tá? Então, quanto mais... A decoração, quanto mais natural... mais comunica. Mais atrativa e mais bonita, mais charmosa ela vai ficar dentro de casa. Entendeu, minha gente? Davi, até antes de explicar um pouco essa parte ali, essa planta aqui, que planta que é essa que a gente Essa tem daí é o Ficus lirata, tá? Essa Ficus planta, lirata. Isso. Eu uso bastante aqui na Novo Tempo, tá? Porque é uma planta que resiste em ambiente interno, mesmo com ar condicionado, tá? E é uma planta chique. Quantas vezes um tipo de planta desse precisa ser aguado? Essa daqui, no mínimo, a gente molha dia sim, dia não. Dia sim, dia a folha não. ali, a folha não é. E o termômetro dela, o termômetro que o pessoal que trabalha com a gente, é botar o dedo na terra para ver se, porque às vezes o pessoal
garrafinha de água, né? Então acaba dando excesso de água, a gente acaba não molhando, né? Aquelas perto dos bebedouros, né? Exato, e aí vai esvaziar a garrafinha e já... E é uma a planta... relação dela com luz solar? Então ela pode ficar dentro normal, de você entende? Só que ambiente interno, ela tranquilo. Ela resiste bem. Pouca luz. Pouca luz, entendeu? Ar-condicionado, ela vai bem. Então Mas é tá sempre típico bonita, para um apartamento mesmo. Ela não tá, por exemplo, aqui a folha dela tá meio opaca, tá? Mas o certo é você pegar para você deixar ela com uma folhagem brilhante, bonita, pegar o óleo mineral, misturar algumas gotas com água e esborrifar. Olha só. Aí a folha vai ficar um verde brilhante. Qualquer tipo de planta interna, você pode fazer esse tratamento. Óleo mineral. Óleo mineral, tá? Bota algumas gotas, com um pouco de água, e esborrifa, ela vai ficar fantástico. Eu não lembro que planta eu tinha, o nome dela, faz bastante tempo, mas eu lembro de passar leite, me disseram à época. Ficava brilhandinho, mas eu devia ter feito assim. É porque o leite tem gordura, né? O leite ficava tem brilhando. gordura, né? Aham. E o óleo mineral, ele é gorduroso Sim, também, sim. entendeu? Davizinho, vem mais perto Diga. daqui. Vamos para a horta? Vamos. Porque nós não falamos Ela de tá com horta fome mesmo, não tem enquanto jeito. estávamos falando de suculentos. Isso é importante dizer, Ela quer gente. esclarecer esse Não, ponto, é viu? importante, nós somos um meio de comunicação e o que a gente diz está sendo entendido do outro lado como alguma coisa que é verdadeiro. Então, assim, Afinal de contas, é quando a palavra de um alecrim, né? Exatamente. Escuta o alecrim falar. Olha, quando nós estamos falando ali das suculentas, o cultivo delas, ou mesmo desta planta que eu esqueci o nome, mas o Davi pode me lembrar de novo. Ficus lirata. Nós não estamos falando de horta no sentido de que horta é todo aquele cultivo que a gente faz e que resulta em ser um alimento. Sim. Então, por isso eu perguntei de coentro, perguntei de cebolinha, que por sua vez está aqui sobre a mesa. É o Agora seguinte, sim, isso é horta. Eu fico sabendo que Hortaliças. Estou imaginando que se ela não falasse essa frase, ela ia explodir aqui. Gente, vem aqui comigo. Ela Ó, explodir porque ela tá falando aqui, olha. Presta Tô falando atenção. de comida, tô falando de comida. Presta atenção. Você fez uma defesa Obrigada. técnica linda, parabéns. Obrigada. Olha, meus amores, a proposta do programa, horta. Nós fizemos uma chamada horta. Aí você vai falar de suculenta, não é horta. E eu preciso dizer isso aqui, que legal, que lindo, parabéns. Vamos falar de Não horta. é horta. Entendeu? Obrigada. Vem, Davizinho, ensina pra gente fazer horta, Davizinho. eu vou dizer uma coisa para vocês, Dos antes de grandes falar de horta, mestres. antes de falar de horta. Se você não falar de horta agora, vai ter uma convulsão aqui. Vocês vejam bem. Eu não me responsabilizo. Nós que trabalhamos com plantas, nós paisagistas, a gente sofre no sentido de, como se diz, a gente pega o indivíduo para fazer o jardim quando ele já gastou tudo que ele tem. E eu sempre digo para alguns clientes que a gente tem, né, que o jardim é a cereja do bolo. Você pode ter a casa mais bonita que você quiser ou tiver. Se você não tiver um bom jardim, você mata tudo aquilo que você fez. E dentro de casa é a mesma coisa. Vocês perceberam que aqui no Novo Tempo, o pastor Toninho, ele sempre foi uma pessoa muito de ter o verde, de ter a natureza dentro. E a gente tem um ambiente gostoso. Verdade. Entendeu? E se você fizer isso daí na tua casa, você vai ter a mesma coisa. É verdade. A planta, ela traz vida. Traz uma vida, ela traz vida, né? ela traz alegria, você entendeu? Então, isso daí é interessante. Eu costumo dizer que quem não gosta de planta e não gosta de animais, ele tem que tomar cuidado, que lá no céu vai ser complicado para ele. É verdade. Vai ser complicado, porque lá vai ter horta, vai ter jardim, vai ter os animais, e quem vai ter que tomar conta? Eu não vou tomar conta nem do seu e nem do seu jardim. Cada um vai cuidar Cada do um seu. vai cuidar do seu. Muito Então, bem, Então Davi. aprende aqui, viu, minha gente? Por isso que é interessante a gente aprender a gostar da natureza. A gostar da natureza, né? Legal. Mas vamos falar da horta agora, que a Darlene está aqui ansiosa. Gente, é o seguinte, é simples, tá? É uma garrafa cortada e a ponta da garrafa, vocês viram aqui a parte que vai a tampinha da garrafa, né? Você vai comprar cebolinha, corta a cebolinha, tá? Bota água aqui dentro com um pouquinho de açúcar. Olha isso. Tá? E bota aqui, não vai ter problema com a dengue, porque vai estar fechado. Certo. Tá? Você vai ter cebolinha sempre, Põe aqui à frente, tá? Davizinho, Porque só pra ela vai produzir, tá? Ela vai crescer, você vai cortar, usar e ela vai crescer de novo. Você entendeu? E o nutriente que ela precisa é só açúcar. A água com açúcar como se diz, ela se alimenta Do açúcar. disso daí. Entendeu? Legal. Ela se alimenta, Interessante. é o suficiente para ela. Porque, como se diz, aquilo ali
para o dia a dia, coisa... Você pode ter 3 vasinhos desse, 3 de coentro, né? Cada um gosta de coentro, de salsinha, tá? Todos esses temperos você pode colocar na água. Dessa maneira aqui. Então a gente pode fazer isso com cebolinha, com salsinha. Cebolinha, salsinha, coentro, tá? Você pode cultivar até alguns temperos, entendeu? O alecrim, manjericão. O manjericão. Você pode usar esse mesmo processo. A hortelã também pode colocar aí? Porque isso daqui é para dentro de casa, tá, gente? Daqui é para você ter na janela, em cima da tua pia lá. Minha esposa, por exemplo, ela tem várias mudinhas de cacto que ela gosta. Na janela da casa, que é pequenininha a janela, né? Agora, isso daqui você pode botar num lugar, você vai ter sempre... E se quiser, até para dar uma enfeitada, dá para fazer uma artezinha em volta ali, O que você quiser. Né? Carina do canto até aí, ó. Fazer uma artezinha, pintar, fazer alguma coisa. O que você quiser. É algo bem simples, tá? Mas é interessante, porque você vai ter um temperinho ali, sempre fresquinho, todos os dias. E como a nossa amiga ali disse, né? Você comer aquilo que você cultiva não tem coisa nenhuma. Tem, Darlene? Não tem nada mesmo. Ela tirou as frutinhas lá e fez uma festa, né? Delícia. E esse Delícia, aqui? tá? Isso daqui é o seguinte, isso aqui para mim como diz, é um tipo de cultivo que eu faria. Não faria verdura, tá? Eu colocaria aqui 2 tipos de alimento. O morango e o tomate cereja. Por quê? Daqui você pendura. Ah, certo. Você entendeu? Você vai pendurar num local com um local que... Pega aí para mim, beleza? E daqui vai ficar pendurado, tá? Aí você vai fazer alguns furinhos aqui de baixo, pouco furinho. Certo. Uma broquinha, tá? Para não encharcar de água. Você bota e ela vai reter a água que ela precisa nesse substrato. E aqui não é terra, é o substrato. É o substrato, tá? Aí aqui você vai plantar, você compra a mudinha de morango, cara, dá morango quase o ano inteiro. Olha só. Você entendeu? E o morango, ele não vai ficar em cima da terra. Ele fica caidinho. Ele vai cair. E outro detalhe, mesmo que apareça um gatinho lá que goste de terra, ele não vai subir lá porque está pendurado. Então você vai ter um alimento extremamente o quê? Puro, saudável. Certo. Tá? Então você pode fazer, você entendeu? Eu vou ter problema que eu vou ter que fazer isso daqui em casa agora, porque eu não tenho. Não só você, viu? Mas já tô pensando naquele PVCzão de 6 polegadas. Aquele melhor ainda, pastor. Melhor ainda. Não, agora você melhor melhor ainda. Porque aquele dali você pode plantar pé de alface, pode plantar porque ele suporta isso daí. E pendurado. E produz e pendurado do mesmo jeito. E aí é o mesmo esquema para poder aguar, por exemplo. Você joga a água coloca aqui... o dedo aqui, vê se está úmida. Não, beleza. e daqui você vai ter que molhar quase todos os dias, porque o excesso vai sair. Vai sair. O vaso é ruim porque às vezes o vaso retém a água. Ele segura a água. E isso daqui não, o excesso vai sair. Se você não quer que saia aqui, você faz uns 2 furos aqui, na ponta. Então a água vai escorrer. Existe uma diferença na produção de a gente ter um substrato colocado num cano de PVC como esse e colocar na terra, para quem tem um espacinho de terra? A gente viu uma interação lá de alguém que tem um quintalzinho. Sim. Aqui é mais controlável você colocar? É que aqui você tem que colocar a terra pronta. Agora, se você está no quintal, você tem como preparar, você botar terra, botar, por exemplo, um adubo orgânico, você vai plantar alface. Qual adubo que você usaria que daria menos trabalho para você? Humus de minhoca e que é puro nitrogênio que seria para folha, seria torta de mamona. Você entendeu? Você joga torta de mamona no lugar que você planta alface. É um adubo natural, é orgânico, tá? Agora, se você quer um pé maior, um pé mais robusto, aí você joga um adubo NPK. Você entendeu? Que o bom seria mesmo que fosse natural, né? E uma horta em casa, você pode usar essa moça daqui, ela fazia composteira, né? Galhos secos, folhas secas, entendeu? Aquilo dali tudo é nutriente para a planta, é alimento para a planta. Você mistura com a terra e bota lá. E agora, sementinha, aquelas sementinhas que a gente compra nos pacotinhos, às vezes tem no supermercado, pode ser também, Pode ser também. Ou se você quiser, você compra a mudinha pronta já. Tem as mudinhas, você bota aqui moranguinho, pelo menos. Você vai onde você encontra mudas de morangos maravilhosas, é no Ceasa. Aqui nós encontramos em São José. A muda já vem robusta, bonita. Você bota a muda aqui, 30 dias, 15 dias, você está comendo morango. Puxa, que legal. Você já pode marcar o dia para eu comer lá hoje. Já. Pronto, fazer aquele suco gostoso de morango, acerola. Como o nosso... Quem está falando mora numa chácara, né? É verdade, né? É ele que vai chamar a gente para ir lá. Vocês já estão convidados para ir lá almoçar, para preparar esse jardim. Preparar a terra.
Não, Todos vocês, mas o Maíra, Machado. ele está convidando para a gente trabalhar. Né? Eu achei que ele estava convidando para a gente só ir lá comer. Não, participar do processo. Eu quero que vocês participem de tudo na Chama minha o Davi, vida. Eu participei a gente participou de um processo lá na Darleide, lembra? Pois é, tá na O que que você milho. plantou? Plantou milho? Plantei Milho, milho. plantou milho. É. Pessoal, No fim eu comi e vocês não E a foram lá. gente- o objetivo nosso aqui, eles me pediram para trazer algo que eu pudesse fazer dentro da minha casa, dentro do apartamento. Está aqui. Perfeito. Uma ideia. Mas se você entrar na internet, vai ter centenas de E ideias. se eu entrar na internet, tem o seu canal? Não tem. Puxa, mas não tem. devia. De planta, não. O De planta, não. mestre, De o planta, mestre não. Davi. Mestre Davi. Por falar em Planta, não. mestre, tem uma mestra ali também com a gente. Karina do Canto já está ali no cantinho dela, porque tem armarinho. Ela vai ensinar a fazer arte como toda quinta-feira. É o trabalho dela por aqui, a missão dela por aqui. Davizinho, a gente volta juntinho ainda. Vai voltar ainda, porque eu tenho uma relação importantíssima de plantas internas, Boa. algumas espécies boas para colocar em casa. Por exemplo, só 2 exemplos aí, rapidinho. O Ficus lirata, Ok. tá? A chamedora. Purificar o ar. Nós temos a que purifica o ar. Nós temos as plantas tóxicas. Vocês vão se surpreender com uma delas que eu gosto, é uma planta bonita. Planta que espanta mosquito. Entendeu? Existe também. Por favor. Existe também. Por favor. A citronela. Citronela, né? Citronela. Dá para botar uma citronela num Dá para cano? plantar também. Não pode confundir a citronela Um em com cada capim-limão, né? Um em cada janela. Então, a gente vai passar uma relação para vocês, para o público, né? Que é muito importante. Pode Porque, passar já. Como a Darlene, Vamos pode passar já? aproveitar Pode. Você falou ali, não é só pegar e plantar. Não é só isso. Isso mesmo. Você tem que saber cuidar e você tem que saber o que você está plantando. Por exemplo, dentro do paisagismo, você, quando vai fazer um jardim, você tem que saber, você tem que imaginar a planta, conhecer a planta já adulta. Se ela tem raiz profunda, se a raiz dela se espalha. É uma pergunta entendeu? sempre para fazer quando Exato. eu quero colocar. Porque senão isso daí você vai gerar problema lá na frente. Certo. Lá na frente, tá? Então eu tenho uma relação aqui que alguns cuidados que a gente deve ter com planta, né? Por exemplo, a planta ela precisa de alimento. Certo. Você precisa sempre dar o quê? A água para ela e o adubo, tá? Se é uma planta que só tem folha, um adubo que seja rico em nitrogênio. Mas, Davizinho, não vai dar tempo se você não passar a lista agora. Tá. Ornamental interna. Eu fiz uma relação aqui ontem, até procurei Essa algumas... caligrafia é sua? Não, da minha esposa. Que linda. É pedagoga, então ela escreve bonito. Olha lá no telão, horta em casa. É isso daí, ó. Ficus lirata, Tá aí, ó. ficus Ficus elástica. lirata, ficus elástica, né? A palmeira ráfia, tá? O lírio da paz Lírio e a da paz jiboia. é Isso daqui incrível. são plantas, Incrível. algumas plantas internas, tá? Agora, para ambiente interno, tá? Agora, eu tenho alguma relação As tóxicas aqui, ó, Davi. Eu tenho algumas plantas. Aí, o antúrio, gente. Eu gosto, eu amo o antúrio. É uma planta linda. E é uma planta extremamente venenosa. Venenosa. Uau. O Comigo Ninguém Pode, todo mundo sabe que O nome ela já é perigosa. diz. Ela é perigosa. A pessoa usa, às vezes, para botar na entrada da casa, tá? Que alguns acreditam, né? Que ela tira o mau olhar, né? O mau olhar. Deus o livre. E depois tem a planta espirradeira. Ela é muito cultivada, às vezes em calçada, eu fico preocupado. Porque até a fumaça dela, se você queimar os galhos, são tóxicos. Tá? O passarinho, o próprio passarinho se alimentar Coroa dela é a coroa de Cristo costela de também. Adão. Né? Costela de Adão. Uau. Tá? Então são plantas. Costela de Adão, Espada daqui já são. Daqui já é uma relação de plantas. Vocês ouviram os pecadores aqui na São piadinha? plantas que purificam o ar. Você quer escolher uma planta que faça bem você ter dentro de casa, tá? Espada de São Jorge, a jiboia, a zamilca, o ficus elástica e tem também uma outra aqui que não está aí. A espada de São Jorge já foi. O lírio da paz. Lírio da paz. Lírio Estava da num paz, outro né? item também. O lírio da paz. São plantas que purificam o ar, você plantando elas dentro de casa. Então, Darleide, é importante sim você saber o que plantar, aonde plantar, como plantar e como cuidar. Senão você perde todo o trabalho. Senão você perde todo o seu trabalho, né? E aí você vai, além de gastar dinheiro, você não vai ter uma decoração legal, você não vai ter a sua horta bacana. Agora, gente, faça essa experiência. Davizinho, você Tomate, cereja e o morango. paisagista mais falante, mais comunicativo que já passou por aqui. Muito bom. Não é deixa fera. informação para trás nenhuma. Ninguém vai poder dizer que não plantou porque não sabia, porque o Davi Tem disse Instagram, muito Davi? hoje.
Não Não tem a gente não. podia Não. passar pra galera Amores, lá. vamos cuidar da vida, cuidar das plantinhas, fazer o melhor que nós pudermos para ter uma vida mais saudável, de acordo especialmente com o saber que a gente tem. E fica aquela dica e convite para você cuidar da sua saúde, ligando para a gente, pedindo a revista A Máquina Humana. Esse tempinho do intervalo é para você ligar e dizer, vou cuidar. É hoje, é o dia que eu vou começar a pensar na minha horta, cuidar do que eu vou comer, cuidar do que eu vou beber, cuidar do que eu vou fazer para ter saúde, vida em abundância. Nós já voltamos. Agora há pouco o Davizinho falou assim sobre ter uma tal de uma planta para mal olhado na porta da casa, que o povo diz, né? Mas aqui a gente põe oração na porta de casa, viu? É rapidinho, nós já voltamos. Vamos fazer arte agora com Karina do Canto, porque já está no ar o seu Armarinho da Arte. Olá, professora Karina. Olá, professora Darley. O que nós vamos fazer por tantas hoje? coisas que lá ensina. Olha, hoje vamos nos inspirar ali com essa jardineira, né? O pessoal preparou uma pauta tão bonita e eu amo. Aliás, eu vou falar pro Davi que eu amo passar no Jardim da Novo Tempo. Ele que foi meu vizinho. Já tentei fazer o jardim com o Davi também, mas agora não tenho nem espaço nem tempo. Eu não faço meu jardim com o Davi porque eu também não tenho tempo. Ah, então. Tempo escasso. Não, mas ele é muito criativo. Não, mas é que gente, planta é cara. Não sei, Não. depende. Plantas ornamentais, estou falando. É. Enfim, mas vamos fazer a nossa jardineira, que essa daqui é baratinho. Se não der certo a planta que o Davi trouxe, uma ficus lirata, que é maravilhosa, a gente vai de matinho de plástico, tá, Darley? Tá bom. Mas não é ideal. No supermercado você encontra suculenta, encontra baratinho, aí tantas outras plantinhas. Sim. E eu trouxe aqui uma jardineirinha para você colocar na porta de casa. Você usa muito para colocar o número também. É uma boa para quem mora em apartamento ou uma casa que tem um teto, pelo menos na entrada, que protege para que não pegue tanta água, enfim, né? Se caso chover, você pode colocar o número, pode colocar um garden, como esse que eu trouxe aqui, pode colocar o nome da sua família, né? Então, acho que você pode personalizar de muitas Eu fiquei até maneiras. pensando, Karina, que se fizer com uma caixinha com mais espaço, dá para colocar ali plantinhas comestíveis, assim, como uma a hortinha, cebolinha. né? Isso, hortinha. Isso Depende muito mesmo. da criatividade. Não sei, o Davi talvez me corrija, mas nesses vasinhos de barro, assim, a gente consegue pôr ou é muito pequenininho? Cebolinha, é muito pequeno, né? É muito pequeno. É mais para Não suculenta tem esse alimento, vasinho. é mais para suculenta. Suculenta vai bem. Tem que ser um pouquinho maior. Mas, como disse a Darleide, se for como esse cano que ele fez, que trouxe a hortinha, dá para fazer um curtinho. Aí, cada um, né, tem uma inspiração. Bom, o primeiro, vamos então trabalhar com nossa caixinha, que é uma caixa de pinos, tá? Você pega a caixa e só cola uma madeirinha, para que aqui você consiga colocar seus raminhos, florzinhas, pode colocar aquela sempre viva, o que você gostar, tá bom? É mais uma inspiração. Sempre eu vou envernizar toda a minha peça, tá? Eu já trouxe ela prontinha e até adiantada, porque como a gente sempre tem muitas tarefinhas, vamos preparar já essa peça. Já passei o verniz. Secou o verniz, eu vou pegar minha esponja só para tingir. Então, é uma peça que é rápida de fazer, tá? Eu estou fazendo com uma esponjinha de cozinha, só para que ela não fique só essa cor meio amarelada, assim, mais feinha, né? Se alguém gostar, gente, tá tudo bem, né? É uma questão de gosto, nem e vai se dizer mais adaptar. que é feinho. Não é feinho, não é feinho. Eu não gosto, mas aí você pode gostar Exatamente. e tá tudo certo. Aí eu seco. Deixa eu ver se ele é mais forte. Não. Bom, sequei. Aí o que eu faço? Eu vou passar verniz, tá? Para quê? Para que essa madeira fique mais brilhante, para que fique mais bonita e até para proteger da umidade, do que for. Eu coloquei fita, tudo aqui em volta, sabe para quê? Para poder fazer esse marco, né? Essa moldurinha, que é preta, pode ser branca, pode ser cinza, a cor que você quiser. E eu fiz como uma gavetinha aqui, porque eu gostaria de dar um charminho, que pode ser tipo um puxadorzinho,
Pode ser uma florzinha, como essa que eu coloquei ali, tá? Então, eu quero fazer de conta que essa aqui é como uma gaveta, né? Dar um pouco de, sei lá... De referência. De referência, né? Aí eu coloco mais uma fitinha, porque o que eu quero fazer é isolar esse espaço para que a gente possa fazer a nossa, teoricamente, uma gavetinha. Peraí, esse ficou meio curto, então vou colocar aqui. E aí, importante o seguinte, como eu tenho que fazer, aqui também pintar, você pode cortar essa sobra. Ó, eu não tinha régua, mas tinha um pedacinho de MDF. Você corta com estilete, tá? E uma pecinha reta. Pega a tua régua, sei lá, se você tiver ali um retalhinho de madeira mesmo, né? E aqui eu coloco mais um pedaço. E esse tá ficando curto, tô ruim de medida hoje. Coisa rara, viu? Coisa rara, sempre porque... acerta as medidas. É engraçado que em casa estamos de uma reforma eterna, né? E aí, quando fica alguma coisa torta, eu já bato o olho e falo, isso aqui tá torto. E o pessoal fica me olhando, assim, né? E não é que tenho razão? Porque na costura, tudo que eu faço tem medida, né? Então a gente trabalha muito com simetria. Bom, aqui o que a gente faz? Segura bem, se tiver uma lixinha, ou passa bem seu dedinho, porque a gente vai começar a fazer o nosso stencil. E para fazer o stencil, uma dica importante. Porque aqui, esse stencil, você vê que ele não vai alcançar tudo. Mas eu quero que fique centralizado. Então, o que você faz? Com uma régua, com uma fita métrica que eu fiz, marquei o centro, tá? E outra coisa que eu tenho que ter referência é onde que vai esse desenho, que fique igual, mais ou menos na mesma altura, para que ele fique bem simétrico. Então, se essa florzinha, essa folhinha aqui, ficar na metade aqui embaixo, aqui em cima também vai ficar na metade. E eu vou usar pincel. Esse pincel, Darleide, que chama Pituá, ele é muito bom porque deixa bem precisa esse desenho que eu estou fazendo aqui, né? Deixa bem certinho. E aí eu não vou molhar muito ele. Eu vou aos poucos. E com muito cuidado para o stencil não sair do lugar, né? Isso mesmo. Então, você quer segurar com fita? Bom, mas pode. Aí fica a seu critério. É melhor para você poder trabalhar tranquilo, né? Aqui eu posso passar umas 2, 3 demãos até, mas eu quero mostrar para você como que eu vou emendar isso. Então eu vou na folhinha de novo e eu vou procurar isso, vou procurar esse desenho. Onde é que está o coraçãozinho? Aí, vamos. Encaixou. E aí pego mais um pouquinho de tinta e vou passar de novo. Eu quero que fique mais escuro, Karina. Tá bom, aí você pega seu secador, dá uma secadinha rápida, porque aí vamos repassar o que a gente já fez, né? E um secadorzinho de cabelo, talvez que você tenha, sabe aqueles de viagem, que não usa tanto, só para te ajudar um pouco no dia a dia, é bacana ter no ateliê, não precisa fazer um alto investimento. O mais fraquinho até que você tiver já te ajuda. Se não tem ou não quer usar, porque faz barulho, sei lá, você só pode pintar quando tá todo mundo dormindo, para as mães às vezes, né? Aí também pode deixar ali perto de uma janelinha e ir fazendo outras pecinhas. O bom da madeira é que a gente pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ontem eu fiquei pintando uns quadrinhos para outros programas que terá na frente. Esse outro quadrinho que eu trouxe ali, alguma caixinha, sabe? Então, eu gosto desse escurecer a madeira. Então, já pego tudo, passo várias peças do verniz, escurece, vai depois dando só o toque final para cada peça, né? E aí fica, então, nossa moldurinha, já depois que você não usa esse pincel, lava. E o pituá, recomendo que já logo em seguida lave e seque.
E aqui a gente só faz mais um envelhecimento. Isso aqui. Não, esse aqui é preto. Não? Ah, vai É preto. passar todo Pode preto. ser branco, pode ser cinza, pode ser verde, a cor que você É o gostar. contorno da moldura. Isso. E a moldura. Tá? Aí vamos supor que, eu gosto que na minha casa tá pintado, sei lá, de tal cor. Você pode fazer combinando com sua entrada, com a cor da sua porta, enfim, tá? Eu passei, naquele que eu trouxe pronto, umas 2 a 3 demãos, né? Mas aqui a gente, acho que não vai ter o tempo suficiente, mas mesmo assim eu vou mostrar esse marquinho, esse quadrinho que a gente fez aqui. Marquinho não, é moldura, né? Em português é moldura. E aqui, quer tirar a fita? Eu quero, eu gosto. Ela gosta. Ela gosta Pode de tirar a fita. Pode tirar. Aí depois eu posso passar uma. Aí, isso. Te ajudar para terminar. E aqui, Darlede, ele fica essa espécie de moldura. E eu posso até colocar um ganchinho. Então também, mesma coisa. Meça a metade, acha esse meio aí para você colocar esse puxador, tá? Eu coloquei naquele outro uma flor que até parece um pouquinho essa aqui. Esse aqui a gente vai tirar também? Também. Mas eu não tirei porque... não aparece nada. Não, para não perder tempo, né? E aqui eu só troco a pontinha dela. A próxima ferramenta que eu vou comprar para mim vai ser uma furadeira de parede. Sério? Vou encher de buraco. Porque senão dependo do marido. Aí o marido não quer prejudicar a parede, né? Mas essa ajuda muito. Esse aqui ajuda muito. Então, aí você coloca um parafusinho, coloca o outro. Eu, sem óculos, aquela velha discussão. Vou tentar achar. Aí. Pronto? E aí sempre lembra de passar o verniz, tá? Antes de colocar o puxador, tudo isso, você coloca o seu vernizinho, que vai te ajudar para proteger. E ali vai ao teu critério. Se você quer flor, se você quer um matinho, se quer umas suculentas, fica bom para poder deixar bem bonito. É um bom presente também, até para você poder presentear alguém porque especial. me lembrei né? de casinha de boneca. Né? Gracinha. Que gostoso. Tudo bonitinho. Obrigada, meu amor. Obrigada a Sucesso você, sempre. viu? Volte sempre a cada quinta. Amém. Lindíssimo, lindíssimo. Amei. Olha a Maria aí, minha gente. Que são necessárias na horta que são necessárias na hora de um chá, né? Como o boldo e hortelã. Acho prático esse cultivo. Que legal, Maria. Olha lá, ó. Bem na cozinha mesmo, né? É, bem na cozinha. Coisa bonita, hein? Ô, Rafael. Acerola, isso aí? É. Olha aí, ó. Plantei um pé de acerola, goiaba e caju. Isso aí já joga mais pesado. E a Amélia, de Marília, São Paulo, eu moro em apartamento, não tem espaço, mesmo assim, na sacada tem um vaso de antúrio e um vaso de hortelã. Muito bem. Beijo, Amélia. E a Robislene, né, Abinal? Isso, Robislene falou o seguinte: amo plantinhas, são maravilhosas, presente de Deus para nós. Esse daí parece um hortelã, né? Acho que sim. Hortelã. Um suquinho de manga. Minha Cebolinha e Vicky. Amo o chá dele. Que legal. Eu tenho Vicky também implantado. Obrigada, meus amores. Beijo, obrigada pela interação de sempre. Muito obrigada também ao Davi pela sua presença por aqui. Jesus conversando com as pessoas, uma multidão que o ouvia no seu mais importante discurso, quando lá no Sermão do Monte ele estabelece as bases do reino. Ele fala ao coração, ele fala e chama ao pensamento, ele nos ensina a viver. Não uma vida que a gente espera por algum momento onde ela vai se concretizar no futuro. Deus nunca faz isso. Ele diz que aquele que você imagina para a eternidade, todas as bases, os fundamentos da eternidade devem ser colocados no mesmo momento. E lá em Mateus, capítulo 6, no Sermão do Monte, presta atenção nos verbos que Jesus está usando. Ele fala assim: por que vocês se preocupam com o que vão se vestir? Note, Jesus está falando de ansiedade, está falando de preocupação. Por que vocês se preocupam com o que vão vestir? E agora ele vai dar uma ordem. Ele vai dizer:
observem. Em algumas versões diz olhai, pare, preste atenção, ele está dizendo. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Há uma lição, uma aplicação que Jesus vai dizer, dizendo do cuidado que ele tem. Ele fala, olhe, observe os lírios do campo. Ora, se Deus vestiu assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais para vocês, homens de pequena fé. Mas volte um pouquinho. Nós devemos pensar sobre isso, nessa aplicação, dessa maneira como Jesus falou, de que ele vai cuidar da gente, mas olha o verbo, escute o verbo, observem, olhe para a natureza, ele está dizendo, olhe para a flor, olhe para a planta. Ele está nos chamando a atenção para algo muito importante nos nossos dias. Ele diz assim, você passa muito tempo olhando para as coisas que você mesmo fez. E por passar muito tempo olhando para as coisas que você mesmo fez, você tira de lá lições pequenas como você é pequeno. Você tira de lá impressões limitadas como você é limitado. E no final das contas, o que você tem para confiar é exatamente o seu espelho, e nas dificuldades da vida, você jamais vai confiar sua vida em alguém como você. Agora, olhe para o que eu fiz. Note quais são as minhas digitais. Pare de olhar para as coisas que você mesmo faz e comece a meditar sobre as coisas que eu fiz. Tenha um contato com a natureza e veja coisas que você não é capaz de fazer. Por exemplo, você pode adubar a terra, você pode preparar a sombra, o sol, a água, até aquela colher de açúcar, mas você jamais será capaz de fazer uma vida nascer. O cuidado existe, o cuidado é exigente, mas há um milagre cada vez que você tem contato com a natureza, e a observação do milagre traz o milagre, a expectativa do milagre e a confiança de viver o milagre da maneira como Deus cuida de nós. Daquela boca que disse, escreva para o profeta, foi a boca que disse, haja plantas. É o mesmo cérebro, a mesma lógica. O que ele está dizendo é, não deixe de ler a Bíblia, ela vai te explicar coisas que a natureza não vai explicar, mas não deixe de olhar e cuidar da natureza, porque ela vai dizer para você coisas que você não consegue dizer para si mesmo. Lindo, Aleixo, lindo. Amores, vem aí o Vida e Saúde, viu? Sobre cãibras a conversa. E amanhã, às 2h30, estamos de volta. Relação entre alimentos e o nosso coração. Até amanhã.